pague a Série B. Essa é a frase cunhada pelos flamenguistas, vascaínos e botafoguenses para retratar de uma história onde o Vasco foi o real financiador desse caos no Campeonato Brasileiro. Bom, o ano era de 1999 e estávamos no Campeonato Brasileiro, já praticamente definido, onde Botafogo e Internacional enfrentaram o São Paulo e o São Paulo se sagrou vencedor dessas duas partidas. Só que no final do campeonato, o que aconteceu? O Botafogo foi rebaixado. O Gama foi o primeiro time acima da zona de rebaixamento. Só que o Botafogo descobriu o caso Sandro Hiroshi, que foi jogador do São Paulo, que foi colocado em campo com registro errado na CBF, fazendo com que ele se tornasse um jogador irregular para as partidas. Foi ao tribunal e o Botafogo e o Internacional conseguiram os pontos, e o Botafogo, com esses pontos a mais, passou o Gama, e o Gama passou a ser rebaixado no Campeonato Brasileiro de 1999. Assim, o Gama não aceitou o rebaixamento, foi às esferas judiciais, e isso causou um impasse muito grande para o ano de 2000. Nesse mesmo período, o Fluminense jogava a Série C e ganhava o campeonato em cima do Náutico, se sagrando campeão para jogar a Série B do ano de 2000. Segura esse fato e vamos casar com o que estava acontecendo lá na Série A, a bagunça que estava no Campeonato Brasileiro. Após esse impasse na justiça do Gama com o Campeonato Brasileiro, a CBF disse o seguinte: não vou realizar o campeonato dos anos 2000, certo? Abriu mão de realizar o campeonato. E aí o que aconteceu no nosso futebol brasileiro, que é clássico? A bagunça entrou em campo. Eurico Miranda e todos os presidentes do Clube dos 13 pensaram: vamos, então, nós organizar o campeonato. Qual foi o campeonato no Brasil que mais deu polêmica e deu mais problemas para saber quem era o campeão? O Campeonato Brasileiro de 1987. Esse mesmo, onde o Flamengo e o Sport hoje em dia são declarados campeões. Na jurídica, o Sport, e no grito, o flamenguista. E eles trouxeram para a Copa João Avelange de 2000 o mesmo molde da Copa União de 87. E aí fizeram aqueles módulos verde, amarelo, azul, verde, roxo e por aí vai. E qual foi o ponto-chave na parte onde o pessoal fala Fluminense pague a Série B? O Fluminense realmente, pelo regulamento, iria disputar a Série B no ano de 2000. Só que teve um caso, o presidente do Vasco, Eurico Miranda, na hora de formatar o campeonato, pensou o seguinte: o Fluminense vai jogar o módulo amarelo, que é o módulo mais enfraquecido, e ele vai ter vantagem no campeonato. Então vamos puxar ele para o módulo azul, que seria o módulo dos times da primeira divisão, e essa vantagem não ocorresse e o Fluminense não se sobressaísse sobre alguma questão de rivalidade entre o Vasco e o Fluminense. Eu achei isso patético, mas o Fluminense seguiu as regras e foi jogar o módulo azul. Só que eles não esperavam que o Fluminense fosse o terceiro melhor do módulo azul e se classificasse para as finais daquele campeonato. E aí o que aconteceu no final daquele campeonato João Avelange? O São Caetano, que vinha do módulo lá de trás, chegou à final e ele era o classificado do Brasil para a Libertadores. A CBF no ano seguinte precisava apontar os classificados para a Libertadores. E o São Caetano, por direito, deveria ser o indicado. Mas como ele estava numa série lá atrás, na teoria, não poderia ter sido indicado. Com isso, se manteve todos os times que ficaram no módulo azul na parte final. 2 temporadas depois, foi mudado o formato do Campeonato Brasileiro para pontos corridos, que desde então o Fluminense nunca caiu nos pontos corridos.